está previsto por todas videntes, pelas cartomantes. Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vim aqui trazer uma proposta, na verdade um projeto para esse canal, que é associar as cartas ciganos aos contos de fadas. Lembrando, obviamente, que é uma associação livre, então eu que vou fazer essa associação de acordo com os meus estudos. E eu percebi que, às vezes, o mesmo conto ele pode corresponder a mais de uma carta, principalmente se a gente interpretar assim por períodos do conto, né? Momentos do conto. Mas assim, eu peguei de uma forma assim bem geral, eu tentei pegar a essência do conto, a essência da carta e trazer não, uma das possibilidades de interpretação para a gente enriquecer mais, cada vez mais o nosso instrumento de trabalho. Então, o primeiro conto agora que eu trouxe para vocês para trabalhar é o da Cinderela. E o conto da Cinderela eu associei com a carta dos ratos, tá? Eu gosto muito dessa imagem porque ela mostra realmente os ratos na situação mais precária, assim, né? Mais na lama, no fundo do poço, esse barril com sujeira, lembra fundo de navio, né? Onde está tudo largado, aquelas, enfim, doença, podridão, né? Tudo que tá muito embaixo, assim, que tá largado. E a Cinderela, para mim, traz muito essa questão, né? Porque ela era uma pessoa que tinha condições, né? E ao longo da vida dela, ela foi perdendo coisas. Já tem uma característica dos ratos, né? Então ela foi perdendo. Ela perdeu a primeira mãe, depois ela perdeu o pai, depois ela perdeu o espaço de almoço e jantar, né? Que a madrasta dá as migalhas, os restos para ela, que tem a ver com os ratos também. Então ela não pode mais jantar e almoçar com a madrasta e as irmãs. Ela perde o quarto, ela tem que dar o quarto para as irmãs. Então, a Cinderela tá toda hora perdendo, né? Essa questão assim principal dela de desgraça mesmo. Sem contar que ela dorme na lareira, né? No frio ela dormia na lareira para se aquecer e no dia seguinte, quando ela acordava toda suja de borralho e por isso que chamaram ela de Cinderela, né? Do inglês, enfim, do francês, que é o conto original francês, né? Que é Cendrillon, Cendre é cinzas e fizeram essa associação com cinzas. Em português ela é chamada de gata borralheira por causa do borralho. Então ela vive na lama, na sujeira, né? Então é uma pessoa que tem tudo a ver com ratos, né? Ela tá bem no fundo do poço, assim, ela fica nessa situação, né? E ela, na verdade, ela se deixa, ela se permite ficar naquela situação. Então, em nome, né? Isso a gente vai ver mais no filme da Disney, no segundo filme no filme da Disney mesmo, né? Que teve o desenho, depois teve o filme. No filme a gente percebe que ela se permite por conta de uma promessa que ela fez para a mãe dela de ser boa sempre, né? Ela acaba permitindo que a madrasta faça tudo que ela fez, né? Então a Cinderela passa por esses momentos assim, sempre de perder, perder, perder e sempre de ficar no fundo da lama. E para ela era uma situação normal, assim, ela aceitava aquilo, né? Porque ela achava que aquela era a condição dela. E aí quando ela vai encontrar com o príncipe, né? É até interessante, assim, porque tem várias questões para refletir, né? A gente geralmente pensa que a Cinderela, ela queria se casar, ela queria um príncipe, né? Isso pode até ser verdade, por uma interpretação é super válido, né? Só que eu não consigo enxergar assim. Quando eu, pelo menos, percebendo no conto, né? Imagina, você é uma pessoa que comeu o pão que o diabo amassou. Você só trabalha, 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 fica naquele cotidiano, naquela rotina que você não sai daquele lugar, você não sai daquele palácio, né? Sempre servindo as irmãs, ela não tem perspectiva nenhuma de futuro. E aí, de repente, ela recebe uma carta onde todas as mulheres podem ir para um baile para poder se divertir. Então, eu acho que era o mínimo que ela queria, né? O poder sair daquele lugar, poder se divertir um pouco, ver um pouco de pessoas. Eu acho que o príncipe veio por consequência, não foi porque ela quis se casar com o príncipe. Eu acho que ela, né? Imagina, você se ferrando a vida toda, o mínimo que você vai querer fazer, né? Se surgir a oportunidade, é de se divertir um pouco. E aí ela vai, né? E quando ela vai, né, nesse ponto de vista que eu estou trazendo aqui, a Cinderela ela não consegue ter perspectiva de futuro e muito menos dela mesma. Então ela acha que aquela situação é aquela para ela e que ela merece aquilo.
Então ela tá naquela situação é, como um looping. E aí ela chega no extremo, que é quando ela até perde a oportunidade de ir pro baile, porque quando ela decide ir, ela consegue o vestido, ela consegue tudo, aí a madraça vai lá e as irmãs rasgam o vestido dela, ou seja, você não vai, até isso tiram dela, até o único momento assim, de alegria que ela poderia ter, acabam com ela. E aí ela chega no limite e ela chora lá pra fada madrinha. A fada madrinha pra mim é o próprio terapeuta. Eu acho que tem esse momento de transformação, né? Então, quando ela tá desacreditada, tudo, ela vem a fada madrinha e fala assim, olha, eu vou, nessa interpretação que eu tô falando pra vocês, tá? Que eu tô desenvolvendo. Eu vou mostrar um pouquinho de quem você pode ser, de quem você poderia ser se você saísse dessa situação que você se colocou. E aí ela transforma a Cinderela numa princesa, né? Dá aquele vestido maravilhoso, sapatinho de cristal, e ela vai pro príncipe. Mas você percebe, né? Toda terapia é um pouco isso, né? Assim, a gente passa por uma experiência de transformação e é só para mostrar um pouquinho do que do que tá escondido, que a gente não tá conseguindo enxergar, sabe? As cartas fazem isso, né? A gente abre as cartas, a pessoa às vezes ela não tem consenso, ela sabe, na verdade ela sabe interiormente, mas ela às vezes não tem consciência. Então ela só traz pro consciente, olha só, tô te mostrando você mesmo o que você pode, né? Da onde você pode chegar. E aí ela vai, mas é passageiro, né? Vamos dizer assim. Passageiro quer dizer, é passageiro se a pessoa não souber aproveitar a própria transformação da terapia. Se ela souber aproveitar que na Cinderela fez, ela sai daquela situação. Senão ela continua na mesma e vai ter que trabalhar, trabalhar, trabalhar até se transformar de verdade. Vai se transmutar. Então a Cinderela vai lá, né, naquele. É passageiro porque é até meia-noite, né? Ela vai pro baile. E aí, pra mim, quando ela vai pro baile, é meio que como se ela entrasse mais no inconsciente dela, né? Então quando ela para e todo mundo olha pra ela, né, porque ela tá bonita, é como se ela mesma estivesse se olhando de uma outra perspectiva, de um outro lugar, né? Ela se enxergando como uma pessoa nobre, como uma pessoa, porque ela era nobre, ela era rica, né? E aí a madraça foi tirando, foi sugando, né? Tem muito a ver com sugar energia, sugar, explorar, né? Tem tudo a ver. Então, foi sugando e ela foi se perdendo, né? E ela se perdeu por completo. Aí ela lembrou de quem ela era, né? E esse encontro com o príncipe, nessa perspectiva, é como se a gente encontrasse aquilo que é o nosso oposto complementar, né? É como se ela fosse uma pessoa desse jeito, assim, que não enxergava a perspectiva e de repente o encontro do príncipe é como se fosse um encontro yin e yang, que é esse equilíbrio, né, da energia que falta. Então ela foi encontrar essa energia que falta, que é ser reconhecida, né, ser vista como uma pessoa, entre aspas, nobre assim, de forma simbólica, tá, gente? Não quer dizer que é isso mesmo, é simbólica. Nobre, o que é? É uma pessoa ah, que tem outros valores, que não merece aquela situação, que tem valor também, porque a Cinderela acha que ela não tem valor. Ela acha que ela não tem o mínimo valor, porque ela deixa todo mundo fazer tudo com ela e ela fala assim pra tudo e pronto, né? Então, quando ela encontra esse equilíbrio que esse príncipe, né, encontra a própria nobreza, ela começa a se enxergar, fala, não, mas peraí, não é bem assim, né? Tem algo por trás de tudo isso. Não é só isso que eu posso ser. Tem algo escondido que eu não estou conseguindo enxergar. E para mim, né, o encontro com o príncipe normalmente é esse equilíbrio desses dois polos, né? E aí depois a gente cria uma próxima realidade. Então ela percebe que ela pode muito mais, né? E ela cai a ficha, mas aí ela volta, né, desse processo, enfim, sai correndo lá, que vai acabar a magia da fada, só que ela deixa um sapatinho de cristal, ela deixa uma pista pro príncipe, ou seja, eu tive essa experiência, eu percebi que onde eu posso chegar, o meu potencial, né, eu enxerguei algo além do que eu vivo, e ela deixa uma pista para esse príncipe encontrá-la, né? E o mais interessante é porque ela deixa um sapatinho, né? E o sapatinho, o que é? É onde a gente calça, né? E o nosso pé é relacionado à nossa raiz, ao nosso embaixo, ao nosso
aquilo que tem mais de profundo, né? Então é como se ela voltasse para as raízes, voltasse para aquele estado de nobreza que ela começou a história e foi perdendo, né? Então é como se ela pudesse se enxergar novamente, né? Então aí o príncipe vai, né, essa experiência a persegue, né, vai com ela. Então por isso que eu falo que ela foi esperta, inteligente, porque ela aproveitou dessa experiência e trouxe com ela mesma. Ela não deixou lá, não foi só uma, né, porque tem, às vezes a gente faz assim, a gente quer meditar todos os dias. A gente medita e aí parece que a gente tem vários insights, mas isso não muda de fato a nossa vida. Assim, tô falando meditação, mas pode ser uma conversa com alguém. Às vezes a gente conversa com as pessoas, a gente tem vários insights, fala, nossa, é isso mesmo, é verdade. Mas a gente não aproveita esses momentos e não transforma de verdade. A gente deixa tudo ali, né? Ah, é verdade, tem que mudar de vida, mas aí continua na rotina. Ah, é verdade, tem que fazer isso, aí continua na rotina. Então, o que a experiência a Cinderela teve foi uma experiência e corporal, né? E quando a experiência é corporal, a gente consegue realmente fazer essa transformação, essa transmutação. Então, ela foi esperta de trazer essa transformação com ela, né? Assim, né? Na história, o príncipe foi lá pra devolver, né? Esse sapatinho, essas raízes pra ela. E aí que é o mais interessante, porque quando ela volta mudada, né? Pra aquela situação original de gata porralheira. E aí, o que ela faz? Quando a madrasta fala pra ela, né? Quando o príncipe chega, a madrasta fala pra ela, você vai ficar aqui porque aqui é a sua condição e você vai ficar aqui porque eu tô mandando. A Cinderela finalmente ela fala o que ela devia ter feito desde o começo, que é falar não. A Cinderela ela impõe limite. Quem se identifica muito com a Cinderela normalmente são pessoas que se permitem, que em nome da bondade, muitas vezes, tá? Muitas vezes, para não generalizar, né? Em nome da bondade, deixa que o outro abuse de si, né? Fala assim pra tudo, porque quer ser aceito, porque quer ser amado, porque acha que é bom, porque isso, e esquece que às vezes a gente tem que falar não também. Então, a grande lição dela foi ter esse break, assim, falar, não, isso eu não aceito. E aí ela sai, ela vai encontrar o príncipe e vai para a nova vida dela. Então, acho que a grande lição dela foi falar não. E quantas vezes a gente não consegue falar não porque a gente, sei lá, quer ser bom, quer ser aceito, quer ser amado, quer tem medo que o outro não goste da gente. Então a gente vai sempre falando sim, deixando que o outro nos invada, nos sugue e pegue tudo da gente, a gente acaba ficando sem nada e acaba, né, se perdendo também. Então, até tem um exemplo que eu lembrei de uma pessoa que eu vi. Ela fala que quando a gente desenvolve esse negócio do não, é importante porque, assim, vamos supor que uma pessoa ela entra na sua casa, né? Se a gente é muito Cinderela, muito permissivo, essa pessoa ela vai chegar, ela vai sentar no sofá, vai colocar o pé no sofá, vai abrir a geladeira, vai fazer tudo, que são atitudes de rato, né? Entra, né, nessa educação, não vou carimbar, né? Não vou julgar dessa forma, mas porque não tem nada a ver, mas é uma pessoa que ela é invasiva, né? Vamos chamar assim. Ela é uma pessoa que, pra ela tudo bem. Você deixa, ela vai lá e faz. Não é que ela é ruim, mas ela vai lá e faz. Então ela acha que você é super legal, super bonzinho. Então abre a geladeira, sei lá, faz um monte de coisa, cozinha, aparece quando quer, entra e tal. E você, por não conseguir falar não, você vai deixando. E quando você aprende essa lição da Cinderela, você não quer dizer, porque a Cinderela ela é muito doce também. Então não quer dizer que você precise ser frio. Nossa, agora você vai falar não também. Agora não é isso, porque senão a gente entra na outra polaridade e aí não adianta de nada. É, então é só perceber assim de forma muito original, de forma muito entre aspas improvisada, né? Tudo que eu falo não é porque não é uma regra. Ah, agora eu tenho que falar não. Eu sou permissivo, eu vou ter que falar não pra tudo. Não é isso. Porque a gente começa a criar regras, e quando a gente cria regras, a gente fica escravo dessas regras. Então a gente começa a aprender que em algumas situações vão pedir o nosso não, vão pedir o nosso break. E até essa sensibilidade de falar não quando tem que falar não e sim quando tem que falar sim. É só isso. Depende da situação, da relação das pessoas, depende de tudo. Então não é uma regra. Né? E uma pessoa que aprende a falar esse não, normalmente a pessoa, né, que é intrusa, que é meio ratinho assim, ela vai entrar, vai sentar no sofá e vai colocar o pé. Aí você fala assim, olha, tudo bem você sentar no sofá, mas eu não quero que você coloque o pé no sofá. Eu acabei de limpar. Enfim, e por aí vai. Você pode, se quiser alguma coisa, pede que eu pego pra você não precisa pegar. Enfim, é só um exemplo, tá, gente? Não precisa pegar isso a ferro e fogo.
Mas só um exemplo de que é importante dar limite, né? É importante, enfim, dar esse não. Muitas vezes que a gente tem medo de perder a pessoa, enfim. E aí a gente entra nos ratos. Talvez uma das lições dos ratos é aprender a falar não. Talvez a pessoa ela esteja se permitindo demais, as pessoas estejam abusando, deixando, e ela por algum motivo ela, né, o motivo é sempre inédito, a gente não pode falar que é isso, né? A pessoa tem as razões dela. É isso, a pessoa ela tem a razão dela, então a gente não pode julgar. E quando a pessoa ela percebe que ela tem dificuldade de falar não e ela percebe que ela quer falar não, mas ela não consegue, a gente tem que ser empático de entender que é difícil para ela falar não. Então a gente tem que usar de outras ferramentas de conversa, enfim, usar de um tratamento terapêutico para ela despertar de forma muito natural esse não, né? Para não ser muito forçado, para não ser uma coisa que seja agressiva para ela. Então, talvez uma das lições do rato é isso, né? A pessoa aprender a falar não um pouco, dar uma barrada, peraí, e se olhar mais, né? Olhar para onde ela pode chegar, né? Às vezes ela se desvaloriza, se sente muito desnutrida, muito de vida mesmo, né? Se sente muito acabada tem que ajudar, né, essa pessoa a reconhecer os próprios valores, não qualidades, não diria qualidade, mas reconhecer os próprios valores, reconhecer que não é assim também, né? É simplesmente se olhar e perceber que ela não é nada disso, né? Que ela tem outras coisas ali a serem exploradas que estão muitas vezes adormecidas, muitas vezes soterradas, tem muito a ver com soterramento, de tá para baixo, tá no fundo, a gente não consegue enxergar. E aí trazer para consciência para ela poder criar outras possibilidades, né? Perceber que não é só aquilo que ela tem que ficar naquela situação, enfim. É isso, gente. Ó, é só um pouquinho, assim, acho que dá pra conversar muito ainda sobre tanto dos contos, essas associações. E é só uma interpretação, porque os ratos vão ter várias outras interpretações, assim como o conto da Cinderela. E é isso aí. Ah, só pra lembrar, esse baralho aqui é o Lenormand, tá? Ele tá vendo ainda na loja do Sorte Lenormand. Entrem na loja do Sorte Lenormand, comprem muitos decks. E também eu vou deixar aqui o meu Instagram, o Instagram que eu criei, onde eu divulgo meus textos. Não tenham preguiça de ler, não seja preguiçoso, preguiçosa, leia os textos. Então lá me segue, @vida sem propósito, tá? Eu coloco lá os textinhos, eu tô me programando para publicar semanalmente, assim, e é isso, vão acompanhando os trabalhos aí. E é isso, e também divulgar aqui, coloca aí o que vocês acharam, como que é o ponto de vista de vocês, como que vocês podem enriquecer mais essa interpretação. E é isso aí, a gente está aqui todos unidos para poder fazer sempre um trabalho bacana, tá bom? Um beijo e até a próxima, tchau, tchau.